de momento de estudo, nossas oficinas. Ok, pessoal? Então, dando início aí oficialmente a nossa oficina, a mais uma oficina do nosso curso do Gigante GeoGebra. Então, vocês não sabem a alegria que eu estou em ter vocês aqui, pessoas que fazem, que estão fazendo e que vão fazer com certeza a diferença na vida de muitos outros jovens, trabalhando um tema que é tão importante para a matemática e para o ensino dela ao mesmo tempo. São muitos os saberes que vão ser envolvidos, até que cada um de nós possa dizer assim, não, nós estamos craques aqui no GeoGebra. Isso é coisa para o resto de uma vida, tá bom? Porque o limite que o GeoGebra dá para a gente é o limite da nossa imaginação. O que você pensar tecnicamente em matemática, ele consegue ajudar você a construir, tá bom? E nesta semana surgiu aí uma discussão bem interessante a respeito de fazer frações, aí, divisão de figuras, representar frações. Eu gostaria, então, de dedicar essa nossa aula a uma habilidade que fala a respeito de frações. A divisão de frações, como eu falei, a divisão de figuras, como eu falei lá no grupo, que a gente poderia estar discutindo aqui, eu vou gravar um vídeo dela daqui a pouco, quando acabar a nossa aula aqui, porque ela fica um pouco longa, a construção, extrapolaria a ideia de uma aula aqui. Mas vou usar ainda a ideia de frações, tá bom? Para a gente poder trabalhar a aula de hoje. Vai ser também, creio que vocês vão gostar, vão ser bem interessante. E para dividir as figuras, como eu falei, eu vou fazer o vídeo e vou postar lá no nosso site e vocês podem olhar e verificar se conseguem entender. E as dúvidas a gente continua tirando no grupo, tá bom? Então tá, eu vou projetar aqui para vocês a dedicatória do nosso curso hoje, quais são as habilidades que eu escolhi para a gente poder estar trabalhando. Isso aqui, ó, vocês devem observar que eu já vou estar dando para vocês a ideia do que eu gostaria que vocês estivessem fazendo para construir aí as suas atividades, que serão as atividades avaliativas para vocês, tá bom? Me diga se estão enxergando aí as nossas habilidades aí. Duas delas. Eu escolhi uma do 6º ano e uma do 7º ano. Eu estou vendo sim, professor. Dá para ver bem. Perfeitamente. Maravilha. Então, olha só. Ao escolher uma habilidade para ensinar, você, como professor, também deve saber que não é só escolher o tema que vai ser ensinado. Você também tem que escolher as ferramentas que você utiliza e como essas ferramentas vão ser utilizadas para poder impactar o máximo possível as crianças e acessar as mentes delas. Então, essa habilidade do 6º ano, na oficina passada pegamos uma do 4º ano, hoje eu peguei uma do 6º ano e a gente vai aumentando assim até o final. Ela diz assim, é a habilidade número 8. Reconhecer que os números racionais positivos podem ser expressos nas formas fracionária e decimal, estabelecer relações entre essas representações, passando de uma representação para outra e relacioná-los a pontos na reta numérica. Eu achei ela uma habilidade muito bacana, muito completa para o 6º aninho, e ela se desdobra no 7º, 8º e 9º anos, assim para frente. Mas vamos ficar com essa daqui hoje, tá legal? A do 7º ano é mais ou menos uma simplificação dela, que diz resolver e elaborar problemas que envolvam as operações com números racionais. Veja, na primeira habilidade do 6º ano, não diz para envolver operações, fala só que a gente deve conseguir fazer com que os estudantes consigam relacionar frações a pontos da reta numérica e que consigam transformar as frações de um formato para o outro. Já a habilidade 12 do 7º ano envolve agora operações, tá bom? Então, vamos mexer com essas duas. A construção que eu vou fazer com vocês hoje, ela ajuda no desenvolvimento dessas duas habilidades, no mínimo. Lógico que vai ajudar também outras habilidades de outros anos, mas eu fixei essas duas como exemplo hoje, tá bem? Bom para vocês? Acham que podemos trabalhar legal para essas duas habilidades?
Eu escolhi essas dos números racionais devido àquela nossa discussão do grupo, né, a respeito do assunto. Vamos começar com isso daqui e depois eu faço o vídeo mostrando como é que se separa uma figura, como é que se quebra uma figura em partes para a gente construir outros tipos de construções no GeoGebra. Bem, vamos lá. Deixa eu tirar daqui agora as nossas habilidades. Então, lembre, é a oitava habilidade do 6º ano, tá bom? Vou agora compartilhar outra janelinha, que é o GeoGebra em si. Ok, estão conseguindo visualizar aí, né? Sim. Isso, professor. Maravilha. Então tá, pessoal, o que a gente pode fazer? Eu vou começar hoje fazendo algo assim, vou esconder essa malha, você já sabe como esconde a malha, né? Que é só clicar aqui nesse menuzinho da malha, que ela já vem por natureza ali exibida. Então eu vou clicar ali para exibir a malha. Vocês se lembram que aquela habilidade trata a respeito dos números racionais positivos. Então, quer dizer que eu não preciso dessa parte dos eixos, a parte negativa. Então, eu vou esconder o eixo Y, eu não quero o eixo Y no momento. Então, como é que eu faço para esconder ele? Eu vou fazer aqui, ó, clicando com o botão direito em qualquer lugar da minha janela de visualização, vou abrir a janela de visualização aqui, que são as propriedades, tá bom? E assim que ela abrir, eu vou configurar a cara do GeoGebra aqui. Olha só, eu vou acessar agora o menu do eixo Y, tá bom? Observe que tem 4 abas aí. A aba chamada Básico, a aba do eixo X e a aba do eixo Y e a aba das malhas. Eu vou aqui na aba do eixo Y, eu vou desmarcar essa caixinha para exibir o eixo Y. Pronto. Observe que quando eu faço isso, o eixo Y já desaparece aqui da nossa tela. Eu vou vir agora aqui no eixo X e vou dizer que só quero a direção positiva apenas. Vou marcar aqui, ó. E aí ele já vai tirar daqui do meu eixo X todos os números que são negativos. Por que eu estou fazendo isso? Porque a nossa habilidade, ela diz que trata apenas dos números racionais positivos. Então, deixar na construção os números que não são nessa faixa que a habilidade pede, não será interessante. Por isso, eu escondi aqui a parte negativa. Perceberam aí o caminho para vocês poderem malinar aqui na sua apresentação, na sua interface do GeoGebra com os eixos? Olha, botão direito sobre a janela de visualização. Lá no menuzinho, você vai abrir a janela de visualização aqui, que é as propriedades. No eixo Y, você pode esconder ele, desmarcando a caixinha aqui de exibição do eixo, aí ele vai desaparecer ali. Na caixinha na aba do eixo X, você diz que quer apenas a direção positiva, tá bom? Você marca aqui. E aí você consegue, aqui no básico, você consegue fazer mais coisas ainda. Eu vou aqui nos eixos, vou dizer que quero que ele esteja em negrito. Ó, quando eu faço isso, ele vai ficar um pouquinho mais forte, tá bom? E aí a gente consegue deixar ele mais visível para os estudantes. Observe também aqui os rótulos. Eu vou dizer que quero ele em negrito, ele já ficou negrito também. Se eu quiser ele em itálico, ele fica um pouquinho mais inclinadinho. Então, você pode fazer isso. Você pode mudar a cor do fundo do GeoGebra aqui. Ó. Deixa eu colocar uma cor aqui um pouquinho mais legal. Olha, deixei uma cor azul aqui nessa cor do fundo. Olha. Tá bom? Então, eu vou deixar aqui a corzinha branca mesmo, porque geralmente a gente precisa levar isso para uma atividade, mas vocês podem também modificar, tá bom? Então, tá aí. Já fiz aqui o meu eixo só ficar somente na direção positiva, tá? O que eu vou fazer mais? Eu vou pedir aqui... Professor, Pode falar. eu estava arrumando aqui e não vi onde foi que o senhor entrou para sair essa caixinha aí para poder eliminar os eixos. Certo. Vamos lá de novo. Olha. Na sua janela de visualização, você clica com o botão direito do mouse, vai abrir a janela de visualização, um menuzinho aqui. Você vai procurar a última opção lá, olha, janela de visualização. Clicando nela,
vai abrir uma caixa de preferências ou de propriedades com 4 abas. A aba básico, eixo X, eixo Y e malha. Certo? Está acompanhando aí agora? Certo. Aí você vem aqui, ó, no eixo Y e desmarca a caixinha de exibir o eixo Y. Tá vendo? Se eu deixar marcado, o eixo Y fica aí. Se eu deixar desmarcado, o eixo Y desaparece. No eixo X, na aba do eixo X, você vai marcar essa caixinha de opções aqui, direção positiva apenas. Se você fizer isso, deixar marcado apenas a direção positiva, você vai conseguir deixar o eixo só na direção positiva, o eixo X, tá bom? E aqui na parte de básico, você pode configurar se quer o seu eixo em negrito ou não. Tá vendo? Eu deixar ele em negrito aqui. Você pode mudar a cor do eixo também. Na cor que você quiser, você pode mudar. Se você quiser deixar em vermelho, em verde, qualquer cor que você quiser, você consegue deixar os eixos também. Tá bom? Mudando aqui essas características. Pode mudar aqui o estilo, tá bom, do eixo. Eu vou deixar uma pontinha mais sólida aqui, ó. Aí aqui no finalzinho dele já fica a pontinha sólida. E aí vocês podem navegar aí, brincar com essas mudanças aqui na sua janela de visualização, tá bom? E para mudar o fundo? Para mudar o fundo é a mesma coisa. Você vai lá na cor do fundo. Você vem aqui, janela de visualização, no básico, aqui, ó, em cor do fundo, ó, outros. Aí, cor do fundo. Clica aqui e seleciona a cor que você quer para o fundo e dá um OK, que ele vai trocar aí a cor do fundo da sua janela. Cor do fundo, eu estou procurando. Ela deve estar aí. Repete. Dentro da mesma janela de preferências aí. Porque às vezes porque estava lá embaixo. Achei. Isso. Às vezes ela fica pequenininha, aí você cresce ela aí que ela vai estar aí. Tá bom? Achei, tá ok. Maravilha. Eu vou deixar aqui numa corzinha. Vou deixar um verdezinho bacana aqui, bem suave. Fica bom para as vistas. Tem aqui um verde cana. Olha aí, vou deixar ele aqui. Bem, o próximo passo agora que a gente quer é fazer o seguinte, fazer a compreensão do que é o número racional. O Donato, brincando aí, percebeu que quando rola o zoom aqui do mouse, ele vai aparecendo aí os números racionais no seu formato decimal. E surgiu a ideia de trabalhar com as frações aí, não foi, Donato? Com a sua galera. Então, vamos dedicar nossa aula hoje, a nossa oficina a isso. Todo número começa onde? Me diz. Uma das maneiras de reconhecer um número real qualquer, é saber de onde todo número começa. Onde é que começa qualquer número, pessoal? Na reta numérica. Isso. Na reta numérica, qualquer número inicia sempre no zero. Então, eu vou marcar um ponto aqui. Eu vou colocar um ponto em cima do zero aqui, ó. E vou deixar ele aí. Como é que deixa? Vou clicar botão direito sobre ele e vou pedir para ele ficar aqui nas propriedades, vou pedir para fixar esse objeto aqui, olha, tá bom? Quando você cria um objeto e clicar com o botão direito sobre ele, você vai conseguir achar na aba do básico uma caixinha que fala fixar o objeto. Então, eu vou fixar ele aqui para que ele não possa ser movido. Então, quem tentar mover ele aqui não vai conseguir. Esse ponto A vai ser a minha origem, tá bom? Vai ser o meu início de qualquer número. Vou esconder esse A aqui por enquanto, para ficar só o meu ponto. Beleza. Agora, eu vou colocar outro ponto qualquer aqui em cima da reta. Vou chamar de ponto B, tá bom? E esse ponto B vai ficar fixo, ou vai ficar móvel aqui, para que eu possa movimentar esse ponto à vontade. Veja que se eu não fizer nenhuma configuração extra, quando eu movimento o ponto B, ali do lado esquerdo, na janela de álgebra, aparecem as coordenadas. E observe que está lá um 0,46. Ele vai de décimo em décimo, de centésimo em centésimo. E no caso das frações aqui, não seria muito interessante, logo de início, para uma turma de sexto ano, deixar ela assim com os centésimos ou milésimos. Então, eu vou fazer aqui uma calibração na minha grade. Eu vou clicar ali em qualquer lugar da minha janela e vir aqui nessa ferradurinha, nesse ímãzinho, e vou dizer que quero que o meu ponto fique fixo à malha. Fixar na malha quer dizer que ele só vai pular de linha em linha, tá vendo? Ele não fica no meio das linhas, ele vai só de linha em linha. Então, se você der o zoom, a grade vai modificando,
mas o seu ponto só vai pular de uma em uma linha. Então, isso significa fixar na malha, tá bom? Ele não para no meio de duas linhas. Legal? Então, qual é a função disso? Qual é a função dessa estratégia? É fazer com que as frações fiquem apenas nos décimos ou nos centésimos, não caia para a casa dos milésimos e milionésimos no momento que a gente não queira. Tá legal? Beleza, então já temos aqui um ponto Professor, que pode ser movimentado. Alguém quer falar aí? Quer ouvir o microfone aberto? é eu de novo. Vai. Professor, eu não entendi onde foi que o senhor fez para ficar fração. É só você rolar o mouse seu. Se você tiver com o mouse aí, você rola a bolinha do mouse para frente e para trás, que você vai perceber que vai usar o zoom. Quando você aumenta o zoom, Tá. a escala também se Me adapta. perdoe. Tá bom? Cleane tá com a palavra. Cleane, por favor. É a mesma dúvida, professor. E a minha não tá entrando esses fracionários, não, esses decimais aí, não. Eu rolo o zoom e diminui, né? Ou aumenta, mas só com os números inteiros. Naturais inteiros. Tá, vamos ver o seguinte, bem aqui. Não vai para lugar nenhum, tu senta aí. Desliga a luz, tudinho, fica sentado aí. Eu tô no assistindo no celular e acompanhando no computador. Fazendo no computador. Tá. Então, provavelmente vamos tentar isso daqui, olha. Vamos vir aqui na sua janela de visualização novamente, nas propriedades. Vamos aqui na parte da malha. Vamos verificar qual é o tipo de malha que você tem aqui, tá? E aí, se está na cartesiana normal, tá? Ou outra coisa, às vezes o GeoGebra dá uma travadinha, e se você fechar ele e abrir novamente, às vezes ele funciona. Pode tentar isso também. Você pode ter algum conflito que esteja aí com o seu computador, mas o normal é que você consiga fazer isso. E quando você rola o mouse, ele fica assim. Se você tentar aí e não conseguir, por exemplo, a gente vai tentar, ao final da nossa aula aqui, tentar descobrir o que houve com o seu computador. Mas, em geral, isso pode ser para acontecer, tá legal? Tá, é para clicar na isométrica? Não, deixa mesmo a cartesiana. Cartesiano, não tem não. Só tem malha principal e secundária. Coloque com a secundária. Ah, tá. Secundária. E veja agora se vai dar certo. Tá. Beleza, Abdenac. Professor, assim Depois eu vejo no final com o senhor. Professor, Sim. no caso do meu computador que eu estou sem o mouse, como é que eu dou o zoom nesse sistema aí? Tá. Então, quando o computador está sem mouse, você pode vir aqui nesse botãozinho aqui, ó, nesse último, que tem aqui a estrelinha de 4 pontas, e clicar em ampliar, tá vendo? Se você for clicando em ampliar, aí vai clicando aqui na tela, ela vai dando zoom, tá vendo? Olha, na última ferramenta que tem aqui, que é a janelinha, esse último conjunto, tem a função ampliar ou reduzir, tá bom? Então, você pode clicar em ampliar, quem não estiver usando o mouse aí vai clicando na tela que ele vai só ampliando, tá bom? Se for para reduzir, a mesma coisa. Clique em reduzir e vai clicando na tela que ele vai diminuindo o zoom. E aí a escala vai se ajustando. Tenta aí também, Cleane, nessa ferramenta para verificar se funciona para você. Pode falar, professor. Bom, as dúvidas e dificuldades no final da oficina a gente vai tirando ao longo da oficina aí, tá bom? Tá bom, porque assim, ao final eu vejo porque não entrou, não. Depois, no final, eu vejo com o senhor. Obrigada. Tá ótimo. Vamos lá, então. Pessoal, olha só. Agora, o que nós temos? Nós temos um ponto B que a coordenada X desse ponto é exatamente o meu número racional, tá vendo? Olha aqui para a esquerda, para as coordenadas do meu ponto B, que à medida que eu movimento ele aqui, olha, a coordenada X dele representa exatamente o número racional que o ponto está em cima. Vamos, então, fazer o seguinte agora. Vamos definir aqui uma constante, ou melhor, uma variável
Bem aqui embaixo, na janela de entrada, esse campo de entrada é muito importante. Então, eu vou definir aqui um número. Por exemplo, eu vou definir o número A. Eu falo assim, A é igual x do ponto B. Olha como é que eu vou escrever aqui, ó. Fica que vocês estão visualizando aí embaixo a minha entrada aí. Conseguiram visualizar? Professor, não entendi como o senhor fez essa entrada aí, ó. Modificou. Tá. Vocês conseguem visualizar o campo de entrada aqui embaixo? Sim. 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 Tem algo escrito nele, ó. É tipo assim, ó. Você vai escrever o nome de uma variável qualquer. Eu vou chamar ela de A, tá bom? A minúsculo. Vou escrever assim, ó. A, lá no campo de entrada. A Professor, Oi. se você colocar essa aba aí lá na parte superior, fica melhor para visualizar, porque aqui, como eu estou assistindo no celular, fica muito embaixo. Então, coloca ela lá na parte superior, fica melhor para todos. Tá, deixa eu tentar achar aqui onde é que eu coloco ela ali em cima. Tá bom? Só um instantinho. Ver se ela vai só arrastando aqui. Não vai. Aí, você vai aí na janela de visualização, clica igualmente você estava fazendo. Aí você vai lá onde você encontrou o Station. Nessa janelinha aí. Nesses quadrinhos. Sem ser no triângulo, do lado do triângulo. Valeu, meu soldado. Você é um menino de ouro. Vou botar ele aqui em cima. Ok. Vamos ver se vai melhorar aí. Obrigado, soldado. Ok. Veja se vai ficar mais fácil de vocês visualizarem agora. Vou definir uma variável aqui, vou chamar ela de A. A igual. E aí eu vou escrever assim, ó. Eu quero que essa minha variável receba o valor do x do ponto B que vai se movimentar. Então eu vou escrever aqui, ó. Ele é o x, abre um parênteses, descreva o ponto B, ó. Olha como eu escrevi aí, ó. A igual ao x do ponto B. Me diga que estão visualizando aí. Alguém abre o áudio e me fala. Sim. Beleza, então olha só. Então, a minha variável A vai receber esse valor, esse x do ponto B. Quando eu dou um Enter, ele já vai aparecer aqui, ó, na minha janela de álgebra, debaixo da coluna de números. Então, eu defini esse número. Veja que agora, se eu movimentar o ponto B, o valor do A vai ser exatamente a coordenada x do meu ponto B. Ou seja, o número racional. Legal? Pronto. Já tem um número racional que tem a ver com o meu ponto B. O próximo passo agora seria fazer o quê? Seria separar esse número racional. Por quê? Porque as crianças vão visualizar aqui nos eixos os números racionais já na forma decimal. A nossa tarefa seria representar esse número racional na forma de fração. Olha agora como o GeoGebra trata isso com muita simplicidade. Eu vou definir um outro número que eu vou chamar de B, tá bom? Ou melhor, vou chamar assim, DA. Ó, DA quer dizer denominador do número A. E vou colocar aqui o igual, tá vendo? Eu chamei ele de DA, quer dizer denominador do número A. E quando eu coloco o igual e começo a digitar aqui a palavra denominador, que é uma função do GeoGebra, já, ó, tá vendo? Já existe uma função do GeoGebra chamada de denominador. Então, eu clico nela aqui, ó. Então, José Eudes, feche o seu áudio, por favor. Opa. Obrigado aí. Valeu. Vou repetir aqui o processo, ó, pessoal. Eu estou definindo aqui uma outra variável que eu chamei de DA, e ela vai ser igual ao denominador do meu número A. Todo número racional tem um denominador, então o GeoGebra já entende isso. Quando você começa a digitar o nome denominador, ele já traz para você a função chamada de denominador, e qual é o parâmetro da minha função denominador? É você dizer qual é o número que você quer o denominador. E eu vou dizer que quero o denominador do número A. Olha aí, então como é que ficou a minha variável DA? Ficou sendo o denominador do número A. Vou dar um Enter, e ele vai gerar para mim o meu número DA. Tá vendo? Já está aqui, ó. O DA já apareceu aqui. O denominador do número 0,6 é o 5.
Agora eu vou definir uma outra variável, que é o numerador do número A. Eu vou chamar de NA, numerador do número A. Mesma coisa, NA vai ser igual a numerador agora. Eu vou começar a digitar o numerador, tá vendo? Zé Filho, só um minutinho aí, deixa eu ver se eu consigo. A gente vai... Pode falar. Não, é porque é o seguinte, eu fiz DA, a D denominador, o número A, dei Enter. Aí está aparecendo assim, por favor, verifique a estrutura do seu comando. É porque quando você coloca assim, ó, DA é igual ao numerador, aí vai aparecer um número aqui em azul, tá vendo? Ele tá destacado aí, selecionado. Você vai trocar esse número, você vai trocar isso tudo que está entre o sinal de maior e menor, vai trocar pelo número A. É igual eu vou fazer aqui, tá vendo? O número A tem que ficar sozinho dentro dos colchetes. Aí dá Enter. Aí você dá o Enter agora, tá bom? Agora saiu. Isso, pronto. Então, olha só, que o meu denominador do número A e o numerador do número A já foi construído. Beleza. Mas, por enquanto, ele está só na memória do GeoGebra. Quando eu movimento o ponto B aqui, ó, ele modifica lá também. Tá vendo? Estão observando aí? Deixa eu aumentar aqui o tamanho da fonte para ficar bom para vocês visualizarem daí. Olha aí, ó. Quando eu modifico o meu ponto B, o denominador e o numerador também modifica, à medida que o valor do A também se modifica. Beleza. Agora, como é que eu vou inserir esse valor aqui na minha janela de visualização? Porque a ideia é construir alguma coisa que auxilie os estudantes a enxergarem o número decimal aqui na reta e, ao mesmo tempo, enxergarem a fração que dá origem a esse número decimal. E agora vamos, então, utilizar a ferramenta chamada de texto, tá bom? Vocês vão vir aqui, ó, no penúltimo grupo de ferramentas, vai selecionar aqui, olha, a ferramenta texto. Preste bem atenção agora, muito importante esse passo aqui, tá bom? Seleciona a ferramenta texto e clica em algum lugar aqui da sua janela de visualização. Quando você clicar, vai abrir aqui uma janelinha que é chamada de janela de texto, para você editar o texto que você quer que apareça aqui. Bom, nesse caso agora... O senhor fez o numerador e eu não vi como é que foi. O numerador é do mesmo modo que o denominador. Você vai vir aqui, olha, no seu campo de entrada, define a sua variável, que eu chamei de NA aí, tá vendo? Eu chamei de NA igual. Aí começa a mexer no numerador. Começa digitando numerador, que ele vai aparecer a função do numerador aqui. Aí você seleciona ela e troca o que tiver selecionado ali pelo número A, tá bom? Troca tudo pelo número A. Então vai ficar numerador do número A, assim, ó. Beleza. Legal? Aí texto. Ok, agora vamos para o texto. Seleciona aqui no penúltimo grupo de ferramentas, a ferramenta texto, e clique em algum lugar aqui da sua janela de visualização. Fazendo isso, vai abrir aqui para você essa janelinha, que também recebe o nome texto, para você digitar ali o que você quer. Bom, se eu digitar qualquer coisa aqui, pessoal, bem na parte de baixo já aparece como ela vai ser visualizada. Então, vou colocar assim, digitar o texto. Pronto, tá vendo? Que ela já aparece aqui. Se você clicar nesse formato de fórmula LaTeX, essa caixinha de fórmula LaTeX é para entender a programação do GeoGebra. Então, sempre que você não quiser um texto comum, mas for algo matemático, então você deixa marcada essa fórmula LaTeX aqui, tá bom? Que no nosso caso é o que eu quero que seja. Eu não quero digitar o texto, eu quero que o GeoGebra reconheça esse numerador e esse denominador que nós já criamos aqui, as variáveis DA e NA, tá bom? Então, eu deixei marcada aqui a caixinha da fórmula LaTeX. Tem aqui um menuzinho bem do lado direito da fórmula LaTeX. Você vai ver que tem várias partes que você pode introduzir. E eu quero a de raízes e frações. Trazendo o mouse aqui para cima, ele vai abrir um menuzinho também que me deixa selecionar aqui frações, potências, índices, raiz, binômio e assim por diante. E eu vou selecionar a fração.
olha o que acontece quando você seleciona a fração aqui, olha. Ele vai aparecer ali como se fosse um código de programação, tá bom? Porque o computador entende fração como /frac. Aí tem a primeira chaves, que é o numerador, as segundas chaves, o segundo grupo de chaves é o denominador, tá bom? Então eu vou querer o quê? Eu vou querer que no lugar desse Azinho aí apareça o meu denominador, o meu numerador, aliás. E no Bzinho apareça o meu denominador da fração. Então eu vou clicar aqui, olha, na programação ali em cima, vou apagar esse A, deletando mesmo o A, tá bom? Deletei o A, e vou inserir aqui a variável que nós criamos para numerador, que é o NA. Onde é que você encontra ela aqui na caixinha de texto? Bem aqui em objetos. Tudo que você criou já vai estar aqui na caixinha de objetos. Por enquanto, eu já criei aqui 5 objetos na minha janela de visualização. E aqui está o NA e o DA. O numerador de A, eu vou colocar ali. Eu clicando em cima dele, já aparece ali. E aqui embaixo, na janelinha de visualização, já aparece aqui como vai ficar a minha fração. Vou substituir agora o B, que é o denominador da minha fração. Vou apagar ele, ó. E, de novo, venho aqui nos objetos e coloco o denominador. Pronto. Viram? Que coloquei ali os elementos lá no código, na janela de cima. Na janela de baixo, já visualizo o que fica. Vou dar um OK. E olha o que apareceu aqui na minha janelinha. Eu estou em aula, depois tu liga. Já apareceu aqui, pessoal, a minha fração. Estão vendo aqui, ó? Vou deixar o texto dela um pouco maior, vou deixar aqui médio. Não sei, eu estou em aula. Com ela selecionada ali, eu venho aqui no menu de caixa de texto, olha, na cor de fundo, eu vou deixar uma cor um pouquinho mais diferente. Vou deixar ela cinza. Pronto. Então, olha só, quando eu mexer o ponto B agora, o que acontece com esse texto? Ele vai... Zé Filho, eu tentei, não consegui, não. Agora eu repito novamente. Mas eu quero que vocês percebam aqui que quando a gente movimenta o ponto B, o texto que representa a fração ele também muda, ou seja, ele vai mostrar exatamente a fração que você está com o ponto B em cima dele. Isso indica o lugar exato da fração na reta numérica. Então, o estudante pode ver aqui o número racional no formato decimal, que no caso é o 0,3. Pode visualizar aqui o formato fracionário, que seria o 3 décimos, e pode ver o ponto B, que representa o nosso número decimal, tá bom? Para ficar um pouco mais caracterizado, a gente ainda pode criar um segmento aqui, olha, ou um vetor, vou colocar o vetor, que vai desde o ponto inicial, que é o 0, até o ponto B, indicando que todo número racional é começado a medir desde o 0 até a sua extremidade. Tá bom? E aí, então, ele tem, numa única construção, várias visualizações e vários significados aí para o número racional. Vê ele no formato decimal, vê ele no formato de fração e vê ele no formato geométrico, né, que seria a indicação aqui do nosso número decimal visualizado através de um vetor. Então, agora, quando a gente movimenta o meu ponto B, eu paro em cima sempre de um número racional que vai gerar aqui esse texto, essa caixinha de texto que representa esse número racional na forma de fração. Legal? E vocês ainda podem deixar esse texto agregado aqui ao ponto B. Vamos condicionar esse texto ao ponto B agora. Eu vou clicar com o botão direito sobre o texto, ir nas propriedades dele. Vou marcar aqui, quando você encontrar as propriedades, você vem aqui em posição, na aba de posição, e vai marcar qual é a origem que você quer que o texto fique. Então, eu vou marcar aqui o ponto B. Tá vendo? Vai aparecer o pontinho B aqui, ó. Feito isso, você agora está dizendo que o seu texto está grudado no ponto B. Aonde o ponto B for, o seu texto vai seguindo, ó. Tá vendo? Beleza. Então, até aí,
Tudo bem para vocês? Abra o áudio Tudo aí. tranquilo, legal, gostei disso aí, viu? Rapaz, eu me perdi no começo e fiquei perdido o resto. Vamos pela sequência de quem levantou a mão. Abdenac levantou a mão. Donato depois. Vai lá. Deixa eu ver aqui a fila. Abdenac, Donato, depois Elisione. Vai lá. Não, professor, levantei a mão aqui, foi naquele horário ainda e não tinha baixado, de boa. Opa, perdão. Donato. Professor Zé Filho, só como que eu poderia afastar a visualização infracionária, tipo mais para baixo um pouquinho? Eu não, só para ter mais segurança. É só você arrastar o texto um pouquinho mais para baixo aqui, ó. De boa, mestre. Tá bom? A pergunta sua foi boa, por quê? Porque se você tentar arrastar, depois que você condiciona ele a um ponto e tentar arrastar, ele não vai para qualquer lugar que você queira. Ele vai fazer tipo uma circunferência ao redor do ponto. Você só consegue arrastar ele assim, num espaço pequeno aqui próximo do ponto. Por quê? Porque o programa entende que se você condicionou o texto a um ponto, então onde o ponto for, bem perto dele tem que estar o texto que você pediu. Certo? Eu vou tirar esse fundinho aqui, verde, que eu não gostei muito bem dele, não. Eu vou deixar aqui o fundo branco, que me deixa mais à vontade aqui. Pronto, fica até melhor para a gente visualizar aí. Beleza, então eu vou tirar aqui a malha novamente e quero que vocês me digam o seguinte, bacana essa ideia, não é? De você poder visualizar um número racional. Olha a dinâmica, o tanto que é legal aqui, olha. Se você der um zoom aqui na sua janela, vai aparecer agora os centésimos. E o próximo ponto que o ponto B vai ir é para esses 55 centésimos. E já está aqui a fração, ele apresenta sempre a fração irredutível, tá, pessoal? Um bom ponto de discussão. Muito bom, professor. Um bom ponto de discussão com os seus alunos, ele vai dizer o seguinte, por exemplo, professor, mais 0,15, por que é 3 décimos? Eu leio ele 15 centésimos, então teria que ser 15 sobre 100. Por que é 3 décimos aqui? Ótima oportunidade para trabalhar as frações equivalentes, tá bom? O GeoGebra sempre lhe dá a fração equivalente irredutível do número que você está com o ponto sobre ele. Até aqui, tranquilo? Tranquilo. Sim, beleza. Elisiane está com a mão levantada. Não, é lá no começo desse negócio aí, porque eu fiz o DA, o NA, mas eu não consegui fazer a fração. Colocar o texto? Tá, vamos repetir então como é que vocês colocam o texto aí. Vou apagar esse texto aqui, tá bom? Vou clicar sobre ele, vou apagar ele aqui, ó. Vamos de novo, repetir como é que coloca um texto. Atenção, vou fazer devagar para dar bom para todo mundo. Vou ali, olha. Começa lá pelo DA. Beleza. Eu vou aqui no texto. Você já tem o DA e já tem o NA pronto, que é o denominador. Pode colocar o... Vamos lá. Mas deixa eu ver aqui, rapidinho. Denominador. É DA primeiro, é isso mesmo, né? A ordem não importa, não. Qualquer ordem. Beleza. Aí agora o NA. Isso. Então você bota aí NA igual numerador. Aí eu coloco A de novo. Isso, A de novo. A de novo. Enter. Tá ok. Meu DA é 1, meu NA é 4. Ok. Então agora vamos no texto. No texto aqui. No penúltimo grupo de ferramentas, você vai selecionar... Sim, eu já sei onde é que está o texto. Até o LaTeX eu fiz. Então tá ótimo. Então depois até que você... a fração A sobre B. Tá, então você já escolheu a fração aqui, maravilha. Agora o que você vai fazer? Você vai substituir esse A que aparece na escrita do código ali pelo seu NA. Onde é que você encontra ele? Você deleta aquele Azinho que está ali em cima, ó, e vai aqui na classe dos objetos. Observe bem, na classe dos objetos, e vai selecionar o seu NA, que é o numerador. Clique em cima dele, ele já vai aparecer lá. Tira o B, apaga o B. Peraí.
Eu clico no NA. Isso. Ah, sim. Foi aí o meu erro. Agora você Aí eu apaga. clico no DA. Isso. Você vem no E já objeto. aparece a minha Clica no fração. DA. Aí ele vai aparecer Isso. lá. Aí a sua fração já vai ficar visualizada aqui embaixo. Vou dar um OK e já aparece aqui na minha janela. Eu vou sair da ferramenta de texto aqui para a ferramenta mover, para eu poder trabalhar com esse texto agora. Vou deixar ele grande, ó, com ele selecionado. Você vem aqui nesse menuzinho e escolhe o tamanho grande. A cor, você pode escolher aqui na caixinha da esquerda, a cor que você quiser da caixa de texto. Vou deixar ele aqui de verdinho, por exemplo. E, finalmente, você pode atrelar esse texto ao ponto B. Clicando com o botão direito sobre esse texto, lá nas propriedades, você vai aqui na posição, na aba da posição, na opção origem, você vai selecionar o ponto B. Você quer que o seu texto siga o ponto B. Ele vai ficar grudadinho bem no início. Você pode dar uma arrastadinha nele básica aqui para ele sair bem de cima, para ficar visualizando bem os números decimais, tá bom? E agora já está pronto, ó. Quando você navegar com o B sobre a reta, o seu texto vai acompanhar o seu ponto, tá bom? Dando aí uma hora. Professor. Sim. Professor, eu tenho uma dúvida. Vai lá. A gente poderia criar um controle deslizante ou não? Nesse caso, para atender essa habilidade aí. Você poderia também, ó, ao invés de fazer o ponto B navegar na reta, você poderia fazer isso com o controle deslizante. Mas por que eu preferi fazer na reta? Porque a própria habilidade diz que a gente tem que saber identificar as representações de um número racional no formato decimal e fracionário e relacionar eles com um ponto da reta. Por isso que eu optei por fazer aqui na própria reta, mas o controle deslizante também funciona com os mesmos procedimentos, viu? Professor No momento oportuno, pode tentar fazer. Professor. Sim. Eu tenho uma outra pergunta. Por exemplo, o meu DA, toda vez que eu coloco o número inteiro, ele fica denominador 1. Sim. Sim, ele vai ficar, porque quando o número é inteiro, não é denominador 1 mesmo? Ah, tá. É um outro momento para você explicar para os seus alunos o porquê que ele fica 1, tá bom? Aí, ó, ele vai ficar 1 mesmo, tá bom? Depois, no futuro, tem como a gente poder fazer isso desaparecer, mas, por enquanto, vamos deixar ele como está. Nas aulas seguintes, a gente pode fazer esse 1 do denominador desaparecer, para ficar só o numerador. É porque o meu só dá a fração imprópria. Sim, mas não, ele mostra todas as frações. Não? O meu só está dando fração imprópria. É porque tu está com o seu ponto B além do 1. Traz o seu ponto B entre o 0 e o 1, que vai dar as frações próprias. É o único intervalo onde tem fração. Pois é, tá aqui, ó. Ponto B. Traz o ponto B para a esquerda do 1, que vai virar aqui, que vai ser fração própria. Ah, tá. Agora eu entendi, professor. Maravilha. Zé Filho, se você pedir para apresentar, ele não vai andar em cima da linha? Se você pedir aqui para poder Agora sim. animar, né? Olha aí, ó. Sim. Ele animou. Deixa eu voltar aqui. Cadê o meu ponto B aqui? Ele foi para bem longe, que eu... Olha aqui, meu ponto B foi para trás aqui. Ele anima assim, ele caminha sobre a linha assim, viu, campeão? Então você pode animar... Tranquilo, que no caso seria a questão do exame que o galera fazer assim também, né? Não entendi a sua fala, Alan. Bebezão aí fala mais do que você.
Depois que eu dizer. Foi. Deixa eu te falar, eu tô falando assim, que ele falou a questão do controle deslizante, né? Daria também para fazer assim, para mostrar para os meninos, que ela vai passando, né? Manda animar. Pode ser também. Aí tem só que ter o cuidado na velocidade, porque senão ele vai de uma vez, tá bom? Mas dá certo. Bom, vamos Aí tem que mexer, né, na Não para ele configuração. não, como é que faz para parar? Aqui embaixo, do ladinho esquerdo, tem o controlezinho de parar aqui, ó. Do lado esquerdo embaixo. Lado esquerdo embaixo, inferior. Tem aquelas duas barrinhas para poder parar ele. Muito bem. Vamos avançar mais um passinho agora. Até aqui, nós temos o quê? Nós temos uma construção que me mostra o número racional no formato decimal e me mostra também o número racional que eu selecionar aqui no formato fracionário. Mas e se a gente conseguir colocar outro número aqui? Então, eu posso colocar, por exemplo, outro ponto. Olha só, só para vocês verem onde eu quero chegar. Vou colocar um outro ponto, que vou chamar aqui de ponto C agora, e vou fazer a mesma ideia com ele. Eu vou criar o numerador do ponto C e o denominador do ponto C. Enquanto eu faço aqui, você pode também tentar fazer aí. Insira um novo ponto aí nessa sua, no seu eixo, ponto C, e faça a mesma coisa. Defina duas variáveis, uma para o numerador do ponto C e a outra para o denominador do ponto C. Eu vou fazer assim, ó. Vou colocar aqui. NC vai ser o numerador do meu ponto C, igual, aí eu vou colocar aqui, ó, numerador do ponto C. E aí aqui agora eu não coloco mais, aliás, perdão, eu preciso definir primeiro um número que está relacionado ao ponto C. Vou definir aqui um número C, que vai ser igual ao X do meu ponto C. Pronto. Olha, defini uma nova variável. Minha variável C vai receber o valor do X do ponto C. Vou fazer o mesmo processo que eu fiz com o ponto B, tá legal? Agora vamos definir aqui o numerador do ponto C, que é o NC. Vai ser igual ao numerador do meu número C. Olha aí, coloquei novamente ali, vou dar o Enter. Vou colocar agora o denominador do ponto C, que eu vou chamar de DC. Denominador do ponto C é igual denominador do número C. Observe que o GeoGebra já tem as funções todas que a gente precisa. Denominador do ponto C. Vou dar um Enter. Com isso, eu criei mais três variáveis aqui. A variável C, o denominador do ponto C e o numerador do ponto C. E vou fazer a mesma coisa. Vou colocar um texto e exibir agora o meu número C. Tá legal? Em forma de fração. Vou colocar aqui um novo texto. Vou marcar a fórmula LaTeX. Vou dizer que quero uma fração. Marquei ali a fração. Vou apagar aqui o meu A da fração. E vou inserir o objeto numerador do ponto C, que é o NC. Vou apagar aqui o B, que seria o denominador, e inserir o objeto denominador do C. Está aqui. Já tem uma nova fração ali. Vou clicar em OK. Saio da ferramenta de texto ali na ferramenta mover e vou calibrar aqui a visualização do meu número C. E observe aqui que eu já tenho o meu número C agora representado também aqui, ó. Então, quando eu variar o meu ponto C, o texto vai também me dar a fração que representa o número C. E eu vou dizer que esse texto aqui também vai ficar condicionado ao ponto C. Vou em propriedades, posição, na origem, vou dizer que é para ele ter a origem no ponto C. Tá? Então, estou condicionando o meu texto ao ponto C. Beleza. Agora, quando eu movimentar o ponto C, o texto também acompanha. Então, temos duas frações já aqui. Vou colocar um vetorzinho do 0 até o C. Inserir um vetorzinho aqui para representar esses dois números, do 0 até o C. Vou trocar a cor dele, vou trocar para a mesma cor que está o texto aí. Vou colocar nessa
essa corzinha não ficou muito clara. Vou botar um verde escuro aqui. Pronto. O meu número B vai do 0 até o ponto B e o meu número C vai do 0 até o ponto C. De tal modo que eles são independentes. Olha, quando eles se movimentam, aqui se movimenta também os números. Qual seria a ideia agora? Observe que o que eu fiz aqui com o ponto C foi repetir todos os passos do ponto B. Isso gerou aí, então, um exercício para vocês, sem nada de novidade. Me interessa agora fazer o seguinte. Que tal se a gente somasse essas duas frações? Para que vocês tivessem numa mesma construção a localização dos pontos, a representação fracionária e ainda somar frações para fazer... Sim, professor. Pode comparar também, né? Comparar justamente quando é que uma fração é maior do que a outra, através da posição dos pontos. Quando ele está à esquerda é maior, quando está à direita, ou quando está à esquerda é menor, quando está à direita é maior, comparação de frações também. É, assim, muito bacana as possibilidades que vocês têm, tá bom? Para poder construir. O limite é só a sua própria mente. O GeoGebra é perfeito e está aqui para vocês, dando uma oportunidade ímpar, tá bom? Sim. Quando eu fui fazer o ponto C, eu não estou conseguindo. Eu coloquei aqui, ó, DC igual denominador C. Quando eu dou Enter, aí aparece assim, criar controle deslizante para C. É porque você não criou o número C. Tem que criar o número C primeiro. Você diz aí, ó, C igual X do ponto C. Você vai fazer assim, ó. Aonde tem que criar primeiro. Você escreve assim, ó, C é igual CX ao X do ponto C. Olha como eu coloquei. O C de dentro dos parênteses tem que ser maiúsculo. Ele entende que uma letra maiúscula é um ponto e uma letra minúscula é uma variável, tá legal? Olha a definição. Letras minúsculas, o GeoGebra entende como variável. Letras maiúsculas são pontos. Combinado? Então é C igual a X, abre parênteses, C maiúsculo. Isso. Você lê assim. Agora eu criei o ponto. Criou o ponto C agora aí. Aí agora você pode criar o numerador e o denominador dele. Denominador de C igual... Aí Bem, escreve no denominador. Isso. Então agora vamos para a ideia que eu quero chegar aqui, a culminância da nossa aula aqui. Eu quero fazer com que o GeoGebra some essas duas frações e nos ajude a ver o resultado, para que a gente possa somente partir para tirar dúvidas dos jovens que estiverem nas suas mãos, tá legal? Eu vou colocar aqui a frequência da nossa aula de hoje, pessoal, e vocês vão colocando logo aí, assinando, para que não fique sem assinar, tá bom? Olha aí, aí está o link da frequência. Mas não vou embora, porque eu gostaria muito de terminar isso aqui com vocês e ainda conversar um pouquinho a respeito do dia que vocês vão... da reposição da aula anterior, que não foi possível por falta de energia elétrica. Tá bom? Vamos lá. Dando continuidade aqui, eu tenho, vamos dizer assim, cadê aqui o meu GeoGebra? Achei. Eu quero fazer o GeoGebra somar essas duas frações, tá bom? Então, essa primeira fração aqui, pessoal, ele é o quê? Ele é o meu número A, não é isso? A segunda fração azulzinha é o meu número C. E olha aqui, se eu pegar aqui agora no campo de entrada e colocar assim, eu vou definir uma variável chamada soma. Olha só, eu quero definir uma variável chamada soma. Então, eu vou escrever soma é igual... Como eu já defini o número A, então eu vou dizer que eu quero, na variável soma, eu quero que ele me dê o resultado do número A somado com o número C. Olha como eu escrevi aí. Defini uma variável chamada soma e o igual diz o que eu vou colocar nessa variável. Então, eu vou colocar o valor do número A mais o número C dentro da variável soma. Vou dar um Enter. Quando eu fiz isso, olha o que acontece aqui, olha.
o GeoGebra já identificou aqui a minha variável soma e já disse que ela vale 6,5. Então, quer dizer que 2 mais 9,5 vale 6,5. Mas eu não quero esse resultado apenas no formato decimal. Eu quero ver esse resultado também no formato de fração. E aí eu vou fazer o mesmo procedimento. Eu vou pedir agora o denominador da soma e vou pedir o numerador da soma para construir a fração, que é o resultado. Tá bom? Vamos lá, então, definir mais duas novas variáveis. Eu vou chamar assim, ó, numerador soma. N soma, para mim, vai ser o numerador da soma. Vai ser igual a quem? O numerador. Eu vou marcar aqui. E quem vai ser o meu número agora que eu quero numerador? O meu número vai ser o soma, tá bom? Eu defini uma variável, soma, então eu quero o numerador dela. Vou dar o Enter. Olha só, então eu já defini agora o numerador da minha soma. Vou definir agora o denominador da soma. Então vai ser D soma. D soma. Tá vendo? Definir a nova variável aí. Denominador da soma vai ser igual. Aí eu vou começar digitando o nome denominador, ele vai aparecer aqui as opções. Vou marcar o denominador de um número. E vou dizer que o número que eu quero denominador é o número que eu chamei de soma. Pronto. Eu já tenho agora duas novas variáveis. O denominador da soma e o numerador da soma. Pronto. Tenho tudo que eu preciso para fazer agora aparecer um texto dinâmico para representar a soma dessas duas frações. Vamos lá. Criar o próximo texto. Caixinha de texto, ó. Clicando em algum lugar aqui da minha janela, eu vou dizer que quero, no formato LaTeX, uma fração, tá bom? Eu quero um texto aqui. Nesse texto, quem é o primeiro elemento que eu quero somar? É a minha fração aqui, tá vendo? Então, eu venho aqui no objeto e peço para ele colocar aqui o meu primeiro texto, que é o quem? O texto 1. Tá vendo? O texto 1 é a primeira fração. E aqui embaixo já vai aparecendo a visualização do que eu estou pedindo. Lá em cima eu vejo o nome texto 1, mas aqui embaixo eu vejo a visualização real. Eu quero texto 1 mais, olha lá, coloquei um mais lá em cima. Qual é o próximo objeto que eu quero que apareça? O texto 2. Então, eu vou vir aqui marcar o texto 2, porque minha segunda fração está no texto 2. Vou colocar igual agora, ó, vai ser igual. Quem eu quero agora no resultado aqui? Eu quero que apareça aí o meu valor soma, tá bom? Quem é o meu valor soma? Tá aqui, seria a soma. Eu quero a valor soma. E aí ele vai aparecer aqui o 6,5, 6,5. Ou seja, 2 sobre 1 mais 9 sobre 2 é igual a 6,5. Isso é uma verdade. Porém, eu poderia parar por aqui. Mas eu posso também avançar um pouquinho e dizer que esse 6,5 também é igual a uma fração que eu já tenho o numerador dela e o denominador dela. Então, eu vou pedir aqui para depois do igual, agora eu vou selecionar uma fração, ó, e vou construir qual é a fração que eu quero aqui, ó. Vou apagar o numerador, que é o A, e vou selecionar o objeto numerador da soma, que é o N soma. Tá aqui. Vou apagar o segundo objeto, que era o denominador, e vou colocar o objeto ali que eu quero, que é o denominador da soma, que está aqui. Pronto. Fechamos aí agora no OK, e já teremos o texto que vai representar a adição desses dois números racionais. E está aqui o nosso texto. Eu vou deixar ele bem calibrado aqui, vou colocar ele de um azulzinho, não, vou colocar ele que corzinho aqui, amarelo, vou deixar ele de amarelinho, vou deixar ele em negrito, e vou querer o tamanho dele, tamanho grande. Pronto. Olha a mágica aqui do negócio. Se você mexer o ponto B de posição, olha, automaticamente ele já atualiza ali o seu texto, tá bom? Você vai movimentando aqui as suas frações, ele vai atualizando ali para você os resultados. Olha. Professor? Sim. Uma questão estética. Se você coloca aí nessas... por exemplo, aí está 3 meios mais 5 meios. Se você colocar a igualdade, primeiro a fração e depois o decimal, não ficaria melhor, não? Esteticamente? Bacana, muito bem. Vamos lá. A ideia é ótima. Então, eu vou clicar 2 vezes em cima do texto para editar ele, tá bom?
e vou fazer o seguinte, ao invés de pedir a soma primeiro aqui, eu vou apagar essa soma aqui, vou copiar, então, a minha fração, colocar aqui em primeiro lugar, e por último eu peço o objeto soma. Aqui eu apaguei o negocinho aqui também, vamos colocar aqui numerador da soma, e aqui vai ser o denominador da soma, e por último, o decimal. Perfeita a ideia, Bidenac. Muito bacana aí, ó. Olha aí. Pronto. E aí está construído o nosso texto dinâmico que vai estar de acordo com a sua necessidade. E aí, a ideia aqui é que você perceba o poder que ele tem, que comece a marinar, a construir, a criar e a enxergar as suas próprias necessidades e a necessidade da sua turma e aí construindo aquilo que você deseja, tá bom? Quando você... Professor, pode falar. Você colocou limite nessa reta aí? Não. Tem como colocar, né? Para ela não ir extensa. Tipo assim, eu quero trabalhar de 0 a 3. Nesse caso aqui, não existe, por exemplo, aqui uma maneira de você limitar o eixo. O que você vai ter que fazer é trazer os seus pontos aqui até o 3. Você pode dar um zoom nele aqui até que chegue o 3 no final da sua janela. E aí, ó, você ficaria aqui mais ou menos assim, ó. Você mesmo limitaria aqui a sua janela ao intervalo que você quer aqui, tá? Eu não conheço ainda se tem essa ferramenta de limitar o eixo. Mas até uma pergunta que a gente pode até pesquisar para ver. Legal? Não sei ainda limitar, mas se tiver um jeito... Muito legal, professor José Filho. Muito bacana, né? Vamos então finalizar essa nossa construção. É o seguinte, observe que eu dei o zoom ali e desapareceu o meu texto. Como é que eu faço para poder aparecer ele aqui novamente? A ideia é sempre que vocês façam as construções de vocês próximas da origem, porque quando vocês estiverem afastado muito, fica fácil vocês retornarem clicando aqui na casinha, tá bom? Que é a visualização padrão. Vou clicar aqui, ele retorna para cá para mim. O que eu quero, então, fazer agora? Deixar esse texto aqui sempre aqui próximo da origem, tá bom? Então, vou fazer o seguinte, restaurei a visualização padrão, tá aqui. Eu quero que esse texto fique sempre, por exemplo, aqui, que ele não saia daqui. Como é que eu faço isso? Tá vendo que tem um cadeadinho aqui e um clipezinho de marcar uma posição? Fecha o cadeado, que aí você não vai conseguir mais movimentar o seu objeto. Marca aqui esse marcadorzinho, que aí quando você der o zoom na sua janela, as outras coisas se movimentam, mas o seu texto é aquilo que você deseja que não movimente, não vai movimentar mais, tá bom? Essas duas ferramentas aqui servem para isso, para você dizer que não quer que ninguém mexa no seu texto e que ele não saia da posição que você colocou. Bacana? Ele vai continuar sendo dinâmico ainda, vai continuar atualizando, mas não vai se movimentar. Tá legal? Beleza, olha, vai ficar sempre aí. Outra coisa que você pode fazer, eu não sei se vocês me permitem gastar mais uns minutinhos do tempo de vocês, só para finalizar essa construção e para ela ficar assim mais ou menos técnica, para você já usar na sua sala de aula, por exemplo. Tranquilo. Posso gastar mais um tempinho, pessoal? Vocês estão conseguindo fazer aí a frequência? Sim. Sem limite, professor José Filho. Muito bem. Muito bem. Então, vamos lá. O que eu quero aqui agora? Por exemplo, eu gostaria que já que eu vou fazer isso na turma, eu não queria, por exemplo, que aparecesse logo o resultado aqui, logo de início, quando eu escolhesse as frações. Por exemplo, eu escolhi aqui duas frações, a fração 0,8 ou 8 décimos e a fração 1,4 aqui, que dá em cima dos 7/5, mas eu não queria que quando eu escolhesse as frações, os pontos, já aparecesse o resultado, tá bom? Então, o que nós podemos fazer? Vamos aprender agora a ocultar os itens, tá bom? Por exemplo, você quer começar mostrando para a sua juventude aí os números decimais.
Então, quando você escolher um ponto aqui na reta, eu não quero que apareça logo de cara a fração, tá bom? Então, eu vou começar pelo ponto B. Atenção agora que a dica é muito legal. Então, eu vou fazer o seguinte. Eu vou voltar a minha minha visualização padrão para mim saber onde é que eu vou colocar os meus novos controles. Aqui ainda no penúltimo conjunto de ferramentas, vocês vão fazer aqui o uso dessa caixa para exibir e esconder objetos, tá bom? Então, eu vou clicar nela aqui. Quando você clica nela, seleciona e clica dentro da sua janela de visualização, vai aparecer essa nova janelinha aqui para você escrever a legenda, tá bom? O que eu vou escrever nessa legenda? Eu vou falar assim, ó, primeira fração, tá bom? Primeiro número. Você vai selecionar um número na reta, eu vou chamar ele de primeiro número. Essa caixinha de visualização vai estar vinculada a que objeto? É a mesma coisa que ele perguntar o seguinte, você quer ocultar ou exibir qual objeto com essa caixinha? Aí você seleciona aqui, ó, nessa caixinha de escolhas, o objeto que você quer que seja ocultado e exibido por essa caixa de seleção. Eu vou ocultar o meu texto 1, que é a minha primeira fração, tá bom? Olha, cliquei aqui e vou mandar aplicar. Quando você faz isso, olha, já apareceu aqui do ladinho uma caixinha de exibição com o seu primeiro número. Saindo da ferramenta dela aqui, no botão mover, se eu clicar ali, ó, e desmarcar, olha o que acontece com a minha fração 1. Ela desaparece, tá bom? Você consegue controlar a visualização só marcando e desmarcando a caixinha. Beleza? Vou fazer a mesma coisa para a minha segunda fração aqui. De novo, olha, vou selecionar a ferramenta de caixa para exibir. Vou clicar aqui em algum local próximo do primeiro número, vai abrir uma caixinha para me colocar a legenda, eu vou colocar aqui que você escolheu o segundo número. Pronto, o segundo número. Peguei a minha legenda e vou selecionar agora qual objeto vai interagir com essa caixinha de seleção. Eu vou dizer que é o texto 2, que seria a minha segunda fração. Vou aplicar aqui e já aparece também aqui agora a minha caixinha para controlar a visualização aí da minha segunda fração. Pronto, se eu deixar desmarcado, ele desaparece. E vou colocar mais uma caixinha para controlar o resultado. Então, de novo, olha só o treinamento. Caixa para exibir. Vou marcar aqui o lugar que eu quero. Qual é a legenda agora que eu quero aqui? Resultado. Olha só, resultado. E vou dizer que quero que ela controle o texto 3. Vou mandar aplicar. No botão mover, se eu clicar aqui também, ó, ele me oculta o texto 3. Pronto. Qual é a vantagem disso? A vantagem é de você não dar logo a resposta para o seu estudante. Deixa eu colocar o ponto B aqui no 0 e o ponto C também em cima do 0. Pronto, nós temos aí, você pode abrir aqui a sua janela para deixar só o que interessa aqui prontinho. Abra aí a sua escala até chegar ao número que você quer. Eu estou colocando nos décimos. Você poderia colocar nos centésimos também, só aumentando o zoom aí, olha. Tá bom? Você chegaria nos centésimos que você quer. Aí você puxa o primeiro ponto até o número que você quer. Vou deixar aqui no 2 décimos. E observe que não vai aparecer nada. Então você pergunta para o seu estudante, esse número, 2 décimos, é o ponto B primeiro, né? Para não ficar fora da ordem. Esse número aqui, 25 centésimos, qual seria a fração que representa esse número? E aí pega a opinião da galera. Depois que eles combinarem, que eles falarem alguma coisa, e você fala, então, vamos aqui conferir se o seu resultado que você pensou é esse mesmo. Clica na caixinha ali e ele vai dar aqui a visualização da sua fração. Beleza. Vamos ocultar esse número agora. Vamos agora puxar o ponto C. Qual seria a fração que representa aqui os 55 centésimos? Eles vão jogar aí no ar as respostas que eles imaginam. Dá um tempinho para eles pensarem. Vamos conferir. Aí clica aqui no segundo número para ver. Opa, tá aqui. Acertaram? Não acertaram? Tá diferente? Por que tá diferente? Dá para simplificar? Não dá? Tá? Então, façam essas discussões. Agora, com os dois números aqui visualizados,
você diz para ele o seguinte, olha, que tal se a gente for somar esses números agora? Como é que ficaria o resultado dessa soma? Eles começam a pensar no resultado da soma e depois você visualiza aqui o resultado para ver se eles conseguiram acertar essa dinâmica que você vai trabalhar com eles. Eu vou, então, aqui só organizar esses controles para eles ficarem bem alinhadinhos. Eu vou desmarcar aqui para fixar e arrastar eles bem aqui para o cantinho para ficar bem legal. Quando você cria uma caixinha dessa, essa fixação aqui já vem por natureza marcada, viu? Então, você clica com o botão direito sobre ela, desmarca e arrasta para onde você quiser. Eu vou arrastar aqui para ficar bem alinhadinho e depois vou pedir para fixar novamente cada uma delas. Porque aí vocês deixam a sua construção bem bacana, bem alinhada e sem muitos problemas. Muito bem, galera. Essa era essa nossa proposta para hoje. Fiquei muito animado com a discussão que o Donato iniciou ali, a respeito das frações. E achei essa mais rápida de construir com vocês do que a outra de dividir a figura. Então, eu vou tentar gravar depois o tutorial da figura para a gente poder conseguir realizar mais atividades dinâmicas. Cleane levantou a mão. Não, professor, assim, eu não consegui fazer nada porque eu não cheguei a essa questão dos decimais, só números inteiros. Aí não consegui fazer nada. Quando a gente acabar a oficina aqui, eu vou ver se eu consigo compartilhar a tela com você para ver o que aconteceu, tá bom? Tá bom. Beleza. E aí, galera? O que vocês acharam dessa construção para a habilidade número 8 do 6º aninho? Me diga aí. Para mim tá bom, professor. Excelente, excelente, excelente. Muito boa, professor. Bem dinâmico, Eu só né, tenho uma professor? sugestão. Professor Zé Filho, Sim. é o professor Antônio, de Vila Falcão. Eu não estou acompanhando todas as aulas, porque a minha internet aqui é ruim, aqui no interior é ruim, tá entendendo? Eu entendo. Mas, quando eu posso aqui, quando eu consigo aqui, eu estou gostando muito, viu? Parabéns. Bacana, meu irmão. A ideia é levar para vocês aquilo que vocês precisam para que a vida de vocês na sala de aula seja o mais, assim, o mais especial possível. Com certeza. Fico muito feliz. Professor, Sim. é assim, vamos dizer, esse trabalho que você fez aí, agora no GeoGebra, ele é legal porque ele torna algo, assim, mecânico a algo dinâmico. Porque esse assunto, um material que dá para utilizar, vamos dizer, um material prático, é o material dourado, que eu conheço, né? Fora disso, não sei outro material, né? E isso aí, essa construção, deixa essa aula aí um pouco mais atrativa, né, para o aluno. Exatamente. Então, é exatamente isso que a gente gostaria que vocês sentissem, que vale a pena aprender a manipular as ferramentas, porque vocês, daqui a pouco, vocês não estarão me vendo fazer, vocês estarão construindo aquilo que vocês precisam, tá bom? A ideia nossa é essa, é deixar vocês aptos a continuarem as construções de vocês. Como eu disse... E essa é a minha maior preocupação, é encontrar como fazer essas 10 habilidades. Tá, mas vocês vão pesquisando, não precisa ser coisa muito grandiosa. Elaborado. Seja só algo útil, algo que dê para vocês fazerem. Tá bom? Não vá preocupar em fazer alguma coisa grande, não. Se você conseguir fazer algo muito, muito, muito bom, maravilha, perfeito. Mas a ideia de fazer vocês construírem esse conjunto de 10, na verdade, a gente propôs lá 10, mas como vocês têm um limite de 70%, então quer dizer que se vocês fizerem 7, já conseguem também a carga horária suficiente, tá bom? Para vocês poderem trabalhar à vontade.
Para quem trabalha no Professor. Fundamental 1, o que a senhora quer, professora? Me fala aí a sua dúvida. Sou eu? Professora Graça, não foi que colocou o Ah, texto aí? É o que eu estava lá no chat. As habilidades que a gente possa contemplar trabalhando esse material no Fundamental 1. Então, a senhora pode escolher habilidades do 1º ao 5º ano. Qualquer uma delas que a senhora escolher e achar que pode construir aqui, tá bom? Tá certo. Lá no site temos mais de 10 habilidades para o 1º ano, né, professor? Muitas Isso. habilidades. Então, Do Fundamental 1 em diante. No site do curso tem Mas, todas as habilidades. desculpa entrar na conversa, mas eu acho que eu entendi assim, qual é a habilidade que vai usar com esse material que tu fez hoje, Ah, tá. lá do 1º ao 5º ano. Eu acho que foi isso que ela perguntou, não? É isso mesmo, Elon. Ah, beleza. Professora Graça, não sei se a senhora estava aqui na hora que a gente começou, é que eu escolhi uma habilidade hoje do 6º ano para a gente poder fazer... Estava, 6º e 7º que o senhor citou. Tava, né? Não, beleza. Então, aí é o seguinte, primeiro a gente escolhe a habilidade para depois tentar fazer a construção que vai nos ajudar nela. O primeiro foco não é construir, o primeiro foco é escolher a habilidade. Então, a senhora vai poder fazer isso. Escolhe as habilidades dentro do Fundamental 1, e aí só depois a gente vai pensar em que construir. Legal? Certo. Maravilha, então. Bom, finalizando então essa nossa construção aqui, o que nós poderíamos fazer? Gravar ela, tá bom? Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou gravar essa nossa construção, arquivo, gravar como. Vou gravar ela como sendo o quê? Ó, vou colocar o mesmo código da nossa habilidade. MA, né? Não, é F06, que é do 6º ano, MA8. Pronto. Vou gravar ela assim, com esse nome, para identificar a habilidade que ela vai nos ajudar. Vou gravar aqui dentro do nosso curso. E agora, a ideia seria fazer o quê? Seria mostrar como vocês vão mandar essas atividades lá para a sua conta do GeoGebra. Mas como já foi um pouco longe daqui, eu queria que gastasse menos tempo, mas gastou mais um pouquinho. Então a gente vai Professor, mas eu estou interessado nessa parte aí. Como colocar ela lá no site do GeoGebra. Beleza. Professor. Então, sim, pode falar, Jonathan. Então, eu queria falar antes, mas não teve a oportunidade. Deixa eu te falar. Opa, Em vai lá, virtude do tempo, é só uma sugestão. Como a aula está sendo gravada, eu sugeriria aos nobres colegas que não interrompesse essa questão de ficar refazendo uma coisa 2 ou 3 vezes. Porque eu penso assim, como o nosso tempo está muito pouco, a aula é muito curta, nós poderíamos ver um primeiro momento, em seguida, com mais calma, tentar rever essa aula, e aí parando ela e fazendo os passos que tu está fazendo. Então, com isso, a gente ganharia mais tempo para fazer bem mais coisas numa única aula. Tá? Concordo plenamente com você, só uma meu amigo. sugestão. Maravilha, a gente pode Outra tentar coisa fazer Ia também, deixar o professor, né? quando tu fazendo essa habilidade aí que eu achei... Aí depois a Isso, gente deixa eu assistiria só a aula concluir que nem eu novamente. falo. Quando tu... Perfeito, porque assim, para mim eu já tinha visto alguma coisinha simples, fazer uma figura lá, mas coisa bem simples. Para mim não sei quase nada. Então assim, nesse primeiro momento vai ter muita dificuldade. Então você sozinho ali, vendo o vídeo, como é que tu fez, não conseguiu entender, volta o vídeo de novo, consegue visualizar de novo, eu acredito que um pouquinho de persistência a gente consegue chegar lá. Porque eu tinha, antes, quando tu falou lá para já escolher as habilidades, eu já estou com a lista de 17 para mim tirar as 10, eu tinha pensado numa para me localizar um número irracional na reta, com as raízes. E aí eu mexi, mas eu não consegui fazer com que aparecesse a raiz. Por exemplo, a raiz quadrada de 5. Agora eu acredito que eu já conseguiria fazer com esse mesmo modelo aí. Aparecer lá o número decimal. Certo. Então fica aí a dica.
Mas amei, perfeito. Que bom, obrigado pela sua sugestão. Essa foi uma sugestão que eu coloquei também no chat, professores. E outra coisa que eu estava pensando sobre essa atividade, eu poderia também criar um texto, professor José Filho, com as operações no campo do número decimal, para fortalecer essa parte também. Tranquilo. Lembra o que eu disse para vocês? A mente de vocês é o limite. Uma outra coisinha, professor. Por mim, quem quiser sair da aula poderia sair sem problema, mas eu queria que o senhor colocasse aí como que faz para colocar lá no nosso GeoGebra. Eu acho que Certo. seria interessante. Muito bem. Então, vamos continuar, então. Realmente, aqueles que quiserem... Professor, sim. vamos só dar um aviso ainda sobre a aula. É Quem mesmo, pode Sidileia. realmente na sexta ou não. Eu estava esquecendo. Vai lá, pode ir. Boa noite, pessoal. Como o professor postou lá no grupo, o professor Antônio Clerto, ficou da gente designar o dia, né, para a reposição da aula de sábado. Aí, qual o melhor dia para vocês, né, para ele estar repondo essa aula, que ele deu os dias de quarta e sexta. Ele prefere na sexta, ele disse que é melhor para ele, se todo mundo concordar, se der para todos, né. Ficou da gente combinar aqui na aula, eu falei para ele que na aula a gente falava com vocês, né? Aí, para ver se fica alguma definição ou não. Olha, a maioria está escolhendo sexta-feira aí, que bom. Professor, Sim. até pensando pelo lado das formações que irão ter na quarta e quinta, a gente vai chegar um pouco cansado, né? Tem gente que não mora em Araguatins, talvez nem dê tempo. Então, sexta-feira seria o dia mais ideal por conta disso também, questão de tempo Verdade. e logística, né? É verdade, eu não tinha nem me lembrado disso, mas é verdade. Na sexta-feira pode ficar melhor mesmo. Exatamente. Então, acho que ficou definido, então, né? E quem não puder, né, professor, participar na sexta-feira, pode estar revendo, né, no site já, que vai ficar Isso. gravado, né? Uhum. Tá bom? Vai estar tudo lá certinho para vocês poderem verificar. Vamos tentar, então, fazer... Ok, pessoal, obrigada. Ok, Sidileia. Aí você pode postar lá no grupo, então, Sidileia, para a gente, reafirmando, para quem não está participando agora ou quem já saiu. Sim, professor, posso sim. Maravilha. Zé Filho, Sim. Zé Filho. Fala. No caso, se não puder assistir essa aula na sexta, ele vai ter falta? Se você percebeu lá na frequência, eu sempre coloco uma frequência assim. Você assistiu a aula anterior no momento síncrono, para você dizer se sim ou se não. E a outra eu digo, você assistiu a aula anterior no momento, assistiu a gravação da aula anterior? Então, se você colocar lá que assistiu a gravação, fica sendo como a frequência do momento à distância, tá bom? Então, conta como frequência também. Então, ou assistindo a gravação, ou participando aqui da aula síncrona, Filho, obrigado. a gente vai considerar a frequência, tá bom? E a gente vai dar um voto de boa fé para todos que colocarem lá que assistiram a gravação. Muito bem. Veja que... Olha, o Donato aí está agradecendo. Nós aqui agradecemos, Donato. Vocês participarem aqui com a gente é uma vitória muito grande, tá bom? Fazer com que professores de matemática se interessem por essa ferramenta é realmente muito importante. Vamos lá, então, tentar levar essa nossa construção para o nosso GeoGebra Online. Deixa eu ver se eu tenho aqui nessa conta da Unitins que eu estou usando aqui agora, se eu já tenho uma conta no GeoGebra. Deixa eu só experimentar aqui um pouquinho, tá bom? Como é que você vai fazer para levar isso para lá? Você vai abrir a sua conta, tá bom? No GeoGebra. Deixa eu ver aqui se eu já tenho aqui. Só confirmando aqui rapidão, pessoal. Opa, eu já tenho aqui a minha conta no GeoGebra, tá bom? Muito bem. Eu vou, então, parar essa apresentação aqui com vocês. Vou fechar o GeoGebra aqui, essa construção que nós já fizemos. Já está salvo. Ou agora fazer o seguinte, atenção, tá bom? Eu preciso que vocês agora observem, porque eu vou mostrar como é que vocês vão levar
para a nuvem essas construções de vocês. E serão elas que serão avaliadas para certificação, tá bom? Deixa eu aqui apresentar agora uma guia. Deixa eu achar aqui o meu... Aqui. Pronto. Tá aparecendo para vocês aí a minha conta do GeoGebra, certo? Isso. Beleza. Então, chegar até aí, eu creio que cada um de vocês conseguem chegar, porque vocês criaram a conta lá na... quem não criou a sua conta ainda, vai criar ela, tá bom? Tem um tutorialzinho de como criar essa conta lá no nosso site, lá na primeira aula. Você pode seguir o tutorial e conseguir gerar essa conta sua aí. Vai aparecer o seu nome bem legal aí, dizendo que a conta é sua. E aí, como é que você vai fazer para levar materiais do seu computador para aí? Então, vamos lá. Eu vou voltar aqui para a minha conta. Eu vou aqui, pessoal, olha. No material, quando você fizer sua conta, vai aparecer aqui um botãozinho para você criar materiais, tá bom? Esse maisinho que o Google sempre coloca. Então, você vai clicar aqui em criar e ele vai perguntar para você o que você quer criar. É uma atividade, é um livro, ou quer enviar uma atividade. Alguém quer falar? Bom, se eu fosse criar uma pasta aqui dentro na internet, eu usaria essa opção. Se eu fosse criar uma atividade direto no GeoGebra online, eu usaria essa segunda de atividade. O livro dinâmico é o nosso produto final que nós vamos criar junto com vocês. Professor, não está visualizando. Está visualizando? Não está compartilhando, para mim não. Professora? Mas eu estou vendo, Para mim Graça. está deve normal, ter estou alguma coisa visualizando. Então pode ser a Tá, sua... vou sair e entrar novamente para ver. Sai e entra novamente para ver se vai dar certo. Então aqui, pessoal, ó, vocês vão repetindo. Vocês vão entrar na sua conta, clica no botãozinho para criar conta, vai aparecer um menuzinho com 4 opções. E você vai escolher essa opção de enviar aqui, olha, tá bom? Então, clicando na opção de enviar, ele vai abrir a janela do seu computador para você, do seu navegador, para você procurar o arquivo. Clica aqui em escolher o arquivo, olha só. Escolher o arquivo. Aí vai abrir a sua janela e você vai procurar no seu computador aí a sua atividade. Deixa eu achar aqui. Procurei aqui, criações para o curso. Está aqui ela, tá vendo? É F06MA08. Vou selecionar ela, tá bom? E clicar em enviar. Ó, viu? Selecionei o arquivo, clico em enviar. Vou dar um título para ela. Ó, ela já apareceu aqui para mim, tá vendo? Vou dar um título para ela. Eu vou colocar simplesmente o título, que é o nome dela mesmo. Vou colocar aqui, ó. É F06MA08. Vai ficar bem caracterizado. Quando eu coloco o título dela, aí eu tenho algumas coisas que eu posso incluir. Incluir elementos. Se você quiser incluir um texto, quiser incluir outras descrições, você pode clicar aqui e vai aparecer as coisas que você pode incluir aqui, tá vendo? Um monte de outras coisinhas que você pode colocar nessa sua atividade. Não vou colocar agora, tá bom? Eu vou deixar esses elementos aqui fora. Vou pedir apenas fazer o seguinte, ó. Cadê aqui? Deixa eu diminuir aqui o zoom. Ok? Vou clicar aqui em gravar e fechar, tá bom? A visibilidade é com o link. Vou clicar agora em gravar e fechar. Ele está gravando para mim. Diz que gravou agora a minha atividade. Pronto. E você vai visualizar ela aqui, ó, já na sua página. Estão conseguindo aí visualizar? Na minha página agora tem um ícone aqui que tem a atividade que eu enviei. Tá bom? O que você pode fazer com isso agora? Bem embaixo aqui tem um link para você compartilhar a sua atividade. Então, se você clicar aqui nesses 3 pontinhos, pede para compartilhar, olha. Então, vai compartilhar, ele vai gerar o link para você. Você copia esse link, tá bom? E aí você pode disponibilizar aonde você quiser, em qualquer rede social ou site, tá bom? Então, já copiei o meu link,
vou colocar aqui no nosso chat para vocês poderem acessar essa atividade aí de onde vocês estão, no computador de vocês. Vocês podem baixar ela, pode levar para sua sala de aula, pode utilizar. E essa é a vantagem, tá bom? Então, vocês agora têm acesso a uma das atividades que eu criei. E a ideia é que essa nossa rede aqui possa criar tantas atividades e compartilhar uns com os outros, que isso vai gerar um livro dinâmico, tá bom? Para todos nós do curso e para todos que quiserem. Então, você faz as suas atividades aí, cria seus links e manda para quem você quiser. Inclusive, são esses links que vocês vão mandar para nós podermos conferir as atividades de vocês, tá bom? Vai lá, experimentem aí, clique no link e verifica se deu certo. Professor, Sim. A gente coloca um título aqui, né? Que eu estou enviando uma minha aqui que eu criei também. Isso. Você coloca o título e depois lá embaixo você manda gravar. Tá bom? Tem um botãozinho lá, gravar e fechar. Tá bom? Aí você manda gravar. Como que eu faço para abrir ela? Abrir a atividade. É só dar 2 cliques em cima dela que ela vai abrir. Para mim, abriu, professor. Maravilha. Pronto. Então, vocês já sabem como mandar suas atividades também aí para o seu GeoGebra Online. E agora é só vocês serem felizes e não parar mais de trabalhar, tá bom? Deixa, então, caminhar para nossas finalizações. A Abdenac levantou a mão. Não, professor, foi sem querer, mas já veio aqui, mexendo aqui, o dedo deslizou. Desculpa aí. Oh, tranquilo. Então tá ótimo. Pessoal, fazendo nossas considerações finais, então, agora, vou perguntar para vocês o seguinte. O que acharam dessa nossa aula de hoje, dessa nossa oficina? Foi construtiva para vocês? Deu para vocês pegarem as ideias? Muito boa, professor. Acredito que sim. Revendo o vídeo de novo, eu acredito que vai sair alguma coisa bem bacana. Ótimo. Bom. Legal. Eu já estou suspeito, professor José Filho, porque eu já falei muito mesmo, sabe? Mas estou maravilhado. E como eu disse, eu conheci o GeoGebra só poucos acessos, tentando fazer retas paralelas, né? Uma época, mas não sabia fazer nada. E hoje estou vendo que é completamente diferente do que eu pensava. Bom, fico feliz de ter despertado em você, Donato, essa vontade de prosseguir aí. Que bom. Então tá, mais alguém gostaria de dar aí o seu testemunho da nossa aula? Pode ser coisa boa, pode ser coisa ruim, nós estamos aqui para melhorar também. Professor, muito bom e dinâmico, né? É uma forma de chamar a atenção do aluno e despertar nele esse desejo de aprender mais. Que bom. Então é isso. Eu agradeço a participação de vocês, espero contar com vocês nos próximos encontros e espero que também vocês assistam as aulas dos encontros do professor Claire, tá bom? Ele vai ter uma abordagem um pouco diferente da minha, vai levar para a parte geométrica, ele vai levar para uma outra parte muito interessante do GeoGebra, tá bom? Vale muito a pena também, tá bom? Então agradeço a participação de cada um de vocês, Deus abençoe, continuem firmes. Vocês, vamos dizer assim, vão conquistar a vaguinha de vocês no céu, melhorando aí a vida de muitos estudantes, tá bom? Um abração a todos, Deus abençoe, e sempre que possível estaremos aqui, tá legal? Um abraço a todos. Um abraço, tchau, tchau. Tchau, pessoal, boa noite. Parabéns, professor, pela aula. Valeu. Sempre bem explicada e dinâmica. Que bom que deu certo, né? Boa noite. Boa noite.